Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Bom dia, Sérgio. Então, Paulo, Tudo bem? cá vamos. Vamos dar continuidade aos nossos programas sobre os carros blindados, Viaturas blindadas. viaturas blindadas, Vamos sim. começar hoje a entrar na Segunda Guerra Mundial. Sim, Quis só terminar do último programa. Ficou assim um pouco no ar a questão dos carros, da introdução dos carros de combate na Grande Guerra. E começar também já tinha havido a separação que nós tínhamos mencionado entre o que é o carro de combate, ou o tanque. Vamos andar sempre um bocadinho nestes termos por causa dos nossos ouvintes. Vão ouvindo o tanque, mas vão se habituando à ideia também que a terminologia cá é de carro de combate. E não é só cá, porque, por exemplo, os franceses também usam essa terminologia de char de combate. Portanto, não é nada de estranho, e há países que usam um bocadinho essa forma de designar o tanque. Os ingleses, por acaso, ainda hoje usam o termo tanque. Por exemplo, aos carros de combate pesados, como eles têm o Challenger 1 e o Challenger 2, que são hoje a ponta de lança da arma blindada britânica, são os MBTs, que é um termo que se internacionalizou. MBT, Main Battle Tank, que nós agora também temos, também não podemos ter aqui em Portugal. Se calhar será será um programa que se calhar terá um quarto programa, mas um bocadinho direcionado à arma blindada em Portugal. Também tem razão de ser. Não somos um país que pôs lá da arma blindada, um bocadinho mais tardia, mas o termo hoje em dia que designa, por exemplo, na NATO, o carro de combate em determinado nível é o Main Battle Tank. Como é o caso do nosso Leopard 2, que neste momento forma os esquadrões de carros de combate das brigadas, portanto, das brigadas mecanizadas, não é? Pronto, após este pequeno introito. foi bonito. Introito é bonito. Nós estamos sempre a introduzir umas palavras. Exatamente. Qualquer ainda vamos também concatenar a questão, mas enfim. Fazendo só um bocadinho para trás da Primeira Guerra Mundial, realmente o que fica nas descrições mais básicas aqui não se entenda mal. O que fica naquilo que o público tem mais acesso é que são os dois grandes recrontes, é Cambrai e Amiens. Portanto, entre 1917 e 1918, são as ofensivas, as primeiras que são feitas pelos ingleses com os carros Mark I, o Mail. Eu acho que no último programa não referi que havia duas versões do Mark I, desse primeiro tanque que aparece, que é completamente, são dois conjuntos de rastros com a estrutura no meio. O Mail é o que está armado com as duas peças navais de 57 mm, mas há um Female que só está armado com metralhadoras. Esse não falamos. É uma versão que só tem metralhadoras, Vickers, penso eu. Que é, digamos que o Mail seria para romper frentes, o Female seria para varrer atrás, depois da frente rompida. Quando falamos aqui à frente, falamos de arame farpado, os sistemas fortificados à frente das trincheiras e atravessar as próprias trincheiras. E obviamente que eu ponho 57 mm, mas pode ser o 6-pounder. Para nós, a nossa realidade é sempre medida o calibre pelo centímetro ou milímetro. E eu vou ser um bocadinho indisciplinado, umas vezes usar centímetros, outras vezes usar milímetros. Eu sei que também há normas para isso, mas as pessoas também entendem perfeitamente as analogias. O carro Female seria um carro que faria, digamos assim, o spreading, ou varreria com as metralhadoras a bordo. Parece assim algo um bocadinho, um carro tão pesado que só com metralhadoras não vai ser o único caso. Não é? Um carro que depois faria o varrimento da trincheira ou da retaguarda ou dentro da zona tática do adversário. Mas neste caso o tanque ainda é um auxílio à infantaria ou já tem é um auxílio à infantaria. Ainda é um auxílio à infantaria. É um auxílio à infantaria. Mas já começa a ter outro tipo já um papel diferente. Se já é um carro que vai na frente
e o outro que vai atrás a acompanhar, portanto o carro de combate já São começa a ter um papel praticamente os diferente, mesmos carros, mais ofensivo. Mas um vai a cumprir uma missão e o outro vai a cumprir uma missão ligeiramente diferente. Realmente poderá ser tipo ter um carro de 28 toneladas armado só com metralhadoras, mas também temos de estar a pensar que estamos em 1917. Isto é uma novidade. Não, na verdade, é algo de novo que aparece, não é? E na Primeira Guerra Mundial ainda temos isso, verifica-se com o Mark I inglês, verifica-se com o Saint-Chamond francês, que haverá depois imagens aqui a aparecer, que esse tem uma peça de 75 colocada, recorda-se, no eixo do carro, portanto, no eixo de andamento do carro, e o LV-7 alemão, que é uma enorme caixa de sapatos com rastros, também com uma peça, com peças assentes ao eixo. Há aqui algo que importa referir, porque é importante para o que vier aqui daqui a uns minutos. O municiamento destas peças, das bocas de fogo associadas aos carros, é o municiamento da artilharia. Portanto, o alto explosivo. Ou seja, com a intenção são munições ou antipessoal, digamos assim, com o espalhamento de estilhaço ou de conteúdos antipessoal, ou high explosive, alto explosivo, com um efeito um bocadinho multipurpose, de várias não é uma munição municiamento dedicada ainda para específica uso de para carro de tanque, combate. sim. Porquê? Porque, na verdade, os carros de combate na Primeira Guerra Mundial não se chegam quase a enfrentar. São usados como rupturas de frente, como eu já disse, e não há um confronto simétrico. As coisas vão começar a mudar na década de 30. A década de 20, quando acaba a guerra, e agora evoluindo para aquilo que nos traz aqui hoje, ninguém, absolutamente ninguém. Aquela era a última das guerras. Não. Quando se assinou o armistício, quando se declarou o armistício e assinou a Paz de Versalhes no ano seguinte, havia as guerras depois da guerra. E não há noção do que é que se fez a milhares de toneladas de material rolante, voador e flutuante. Que nem todo foi... Obviamente que a França e a Inglaterra não abdicaram da sua força militar armada porque tinham que controlar uma Alemanha que estava de joelhos. Não é? Isso sim, houve desmantelamentos em massa, mas não todos. A Marinha Alemã não foi totalmente desmantelada. E só dou um exemplo. O cruzador que ataca Danzig em setembro de 1939, ainda bem da Primeira Guerra Mundial, o cruzador alemão. Penso que estamos a falar nisso no programa sobre e faz um a bocado Segunda Guerra Mundial. Faz essas ligações um bocadinho a essa questão. Agora, por exemplo, os Estados Unidos entram na guerra. Quando eles chegam à França, à Argonne, ao setor que quiser atribuir, ainda vão ter que estar a pedir emprestados, isto posto de uma forma assim um bocadinho mais entendível, material francês. Mas depois, rapidamente, e é isso que tem sido sempre um bocado a resposta estratégica dos Estados Unidos, é acelerar processos, porque é o aceleramento do processo na primeira e o aceleramento do processo industrial na segunda, perante a resposta do ataque do Japão em 41. Uma das situações que nós vamos ter é que os americanos vão ficar e importar e copiar o Mark I inglês. Mas vão fazer-lhes uma série de modificações. Os rodados vão ser diferentes, os Estados Unidos vão começar a criar uma arma blindada para eles, não é? Digamos assim, com características, primeiro, inglesas, mas depois a americanizar em determinados aspectos. Os franceses também não vão ficar por aí, porque os franceses têm um modelo, o Renault FT17, que vai lançar o princípio dos carros franceses para a Segunda Guerra Mundial. E também, quando chegamos à Segunda Guerra Mundial, vamos ver que o modelo francês pesado tem mais a ver com o Mark I inglês do que com o Saint-Chamond, que tinha sido ensaiado em 1918. Portanto, no fundo, os carros ingleses lançam um padrão que depois é desenvolvido por cada um dos países, mas é aquela... Os aliados. Sim, os aliados. Porque quando os alemães mesmo russos? Os russos, os primeiros carros russos, isto aqui vem a ironia, não é ironia, os primeiros carros russos, nomeadamente o BT-7, os mais conhecidos, do pré-guerra, já estamos entrando no pré-guerra, estamos na década de 20 e
e década de 30, os carros russos vão adotar, por exemplo, modelos americanos no que se diz respeito aos rodados. Porque quando nos Estados Unidos se começou a desenvolver, a sair do modelo Mark I inglês para modelos próprios e experimentados pela engenharia americana, engenharia militar americana, e que se associa à inglesa, uma das soluções, qual era uma das grandes discussões à volta do blindado, do carro de combate? Porque, digamos que a conversa sobre carros blindados de rodas estava um pouco determinada. Pouca blindagem, boa velocidade, rodas, portanto, rodados normais, reforçados e um armamento ligeiro, porque era o que o carro permitia ter. Agora, o carro de combate não. Começava-se a ter tonelagens elevadas, motorizações desenvolvidas, os carros já não andavam propriamente a 7 km por hora, não quer dizer que andassem a 80, mas já iam aos 20, 30 km por hora. Portanto, os três elementos de fogo, blindagem e mobilidade começavam a ser uma questão que se punha nas bancas de projetistas. Os russos vão adotar como modelo inicial algo que vem dos Estados Unidos, que os próprios americanos também por algum tempo desenvolvem, que é o rodado Christie. O rodado Christie tinha a característica de ser um rodado simples, porque os rodados eram... Qual era o problema do rodado? No caso, e os ingleses ainda vão ter esta situação com este carro que é o Churchill, que é um carro que entrou em serviço em 1940, que ainda tem este tipo de rodado que nós podemos ver de rodado pequeno e muito chegado, sim, muito próximo. Sim. Que isto depois será um problema no desembarque em Dieppe, em 1943, porque os seixos da praia, os godos, vão se encravar entre o rodado e encravam os carros. Sim, que este tipo Portanto, de tem que rodado, haver sim. um rodado eficiente. Porque os sistemas de suspensão e de motorização só são também eficazes quando o rodado e o rastro funcionam de maneira eficaz. A largura da lagarta, ou da esteira, ou do rastro, o que quisermos chamar, começam a ser uma série de perguntas. Aquilo que tinha sido uma solução simples de uma caixa com rastros e uma arma passa a levantar muito mais questões. Muito mais questões até. Porque quando os alemães se lembraram de pôr peças de artilharia, ainda em 1918, a abrir os furinhos respeitáveis dos Mark I, há que repensar a blindagem e o próprio municiamento dos carros, tudo isso. A comunicação entre carros, porque se temos 300 carros a avançar por uma planície, mesmo que sejam seguidos por uma divisão de infantaria, como é que comunicam? Exatamente. É que não se pode andar no meio do fogo, como os russos ainda fazem, com bandeirolas a assinalar, vamos para a esquerda, vamos para a direita, seguimos em frente, divida por esquadrão, etc, etc. Bom, então na década de 20 e 30 é essa a grande discussão que se põe. Os russos vão desenvolver carros de combate muito eficientes, não muito pesados, ainda não é o carro, não é o T-34, é sobretudo o T-26 e o BT-7, que vão estar presentes na Guerra Civil de Espanha, que são, digamos assim, não em grande número, mas são, digamos, o núcleo da força blindada republicana, porque a França ainda forneceu alguns carros FT-17 à República Espanhola, os ingleses não. Os ingleses optaram por não se envolver a esse ponto. Curiosamente, também não tenho o registro de presença de carros checoslovacos, talvez um ou dois, muito residual, tenho lido isso, mas são situações muito residuais. E depois, do outro lado, vêm os carros alemães. Mas os carros alemães que os franquistas têm são os carros, digamos assim, que vêm da década de 30 deitar para o lado o Tratado de Versalhes. E vamos ter filosofias ou doutrinas muito diferenciadas para o uso dos carros na década de 20 e 30, no canto C a Segunda Guerra. A Segunda Guerra. Por exemplo, os ingleses, durante algum tempo, depois de começar a abandonar os modelos, o padrão da Primeira Guerra Mundial, do Mark I, eles começam a fazer experiências na década de 20 e de 30 e vão introduzir várias tipologias para carro de combate. O carro de infantaria, o carro cruzeiro, eu estou a traduzir do Infantry Tank, Sim, Cruiser literal. Tank e o Heavy Tank. Não há uma há uma separação de funções, mas que ainda não está completamente
digamos que ainda não há uma doutrina muito clara e os carros são usados de uma forma em manobras, porque eles ainda estão em paz, portanto ainda não estão envolvidos em guerra. No fundo, por exemplo, a arma blindada inglesa começa a ser adstrita às unidades de cavalaria, por exemplo, os King's Royal Hussars vão ser unidades blindadas, não é? Os Dragoons, etc. Os Estados Unidos também começam a criar armas blindadas nas Armored Divisions. É curioso que primeiro estão adstritas aos regimentos de cavalaria, mas eles depois criam mesmo Armored Regiments. Os franceses têm os regimentos de carros. Estão adstritos à cavalaria, mas começam a ter designações muito específicas, não é? Mas, neste caso, fica a pergunta no ar. Existe alguém que cria um tratado sobre como utilizar carros de combate? Vai haver, o mais conhecido é parte dos alemães, que são amputados da arma blindada em 18. E depois, quando a retomam nos anos 30, aliás, como é que eles desenvolvem a doutrina contra atores agrícolas? O Heinz Guderian começa a escrever a sua doutrina para os blindados, ainda com uma força blindada simulada. E é adotada pelos aliados? Se eu lhe disser que o general Leclerc comandava uma divisão blindada francesa em 1940, que poderia ter parado, poderia ter feito sério estrago às divisões blindadas alemãs, se não lhe tivesse faltado combustível para os carros dele, que os franceses tinham bons carros, ele tinha de trazer com ele o manual do Guderian. Porque havia alguns oficiais da arma blindada que tinham essa abertura de espírito para ler o que era a doutrina de emprego da força blindada. Não tendo em conta que nós temos aqui um ator que começa a ser um ator secundário e depois vai ser um ator principal, que é a aviação. Nós começamos a percebermos que o blindado, o carro de combate, poderá ser atacado, mas também poderá ser usado em articulação com a aviação. Mas voltando à década de 20 e 30, os carros ingleses vão privilegiar um pouco a blindagem, a velocidade, até hoje, curiosamente, a velocidade não é o mais importante para tirando agora o Challenger 2 do último modelo, mas a velocidade nunca foi mais importante para os carros de combate ingleses. Sim, uma blindagem espessa, e durante muito tempo um estranho conceito de ter um armamento de blindados já dedicado. Sim, o arsenal de Woolwich começa a testar peças especificamente para equipar os carros ingleses, nomeadamente o que é a peça de 2 libras, 4 libras e 6 libras. Portanto, principalmente peças de tiro rápido de 40 mm e 57 mm. Isto é pouco. Só que temos que pensar aqui num pormenor que comentávamos há bocado antes do início do programa. É que também outra equação para o desenvolvimento dos blindados a partir da década de 20 e 30 e até hoje é a munição para as bocas de fogo dos blindados. Exatamente. Ou seja, a antiga munição de artilharia, que ela não deixa de existir, porque um carro de combate transportava várias tipologias. Transportava X munições para demolição, X munições antipessoal e, a partir de certa altura, e se for o caso, sobretudo munições anti-blindagem. Ora, os ingleses, no arsenal de Woolwich, vão desenvolver as peças de 2, 4 e 6 libras de tiro rápido com projéteis anti-blindagem. Para a década de 30 e até 1939-40, as peças inglesas, por exemplo, são perfeitamente suficientes para furar um Panzer I ou um Panzer II. Isto colocando assim Mas há resposta simétrica alemã. Há uma resposta simétrica alemã um pouco lenta. Eu acho. Porque os primeiros carros alemães, que são os que aparecem depois na Guerra Civil de Espanha, o Panzer I e o Panzer II, são carros muito leves, entre as 7 e 8 toneladas. São carros até rápidos, mas são relativamente pouco blindados. É que são colossos com pés de barra. O carro em si é fraquinho. Tem rádio, é fraquinho, passa a expressão. Não é aquilo que se pensa. O Panzer I e o Panzer II são equipados com metralhadoras. O Panzer II, para lá, tem um canhão de 20 mm de alta velocidade.
mas com projéteis anti-blindagem. Só que tinha um problema. No caso de ser usado contra carros franceses ou ingleses, não furava. Sendo usado, no caso de Espanha, contra carros russos, no caso da Guerra Civil de Espanha, não na Segunda, provocava algum dano, mas os carros russos que estavam a ser usados pelos republicanos, ninguém queria admitir que na Rússia se estavam a desenvolver carros que o BT-7 e o T-26 tinham uma excelente velocidade, carros que iam acima de 45 km por hora, carros de 13 toneladas, para a época é razoável. Sim. Tinham uma distribuição de blindagem, além das blindagens encarenadas, tinham uma boa blindagem frontal e lateral. E tinham uma peça excelente 47 mm, que era um calibre intermédio, nem era um calibre muito pequeno, nem ainda não eram os grandes calibres da Segunda Guerra, mas, por exemplo, as munições de 47 mm, eu penso que eles copiaram a peça de 4.7 da Hotchkiss belga, porque era uma peça de excelente qualidade, tinham um poder de penetração brutal. Por isso é que os franquistas, um dos prémios mais apetecidos para as tropas francesas era capturar os carros russos. Porque realmente é aquele preconceito. A Rússia Vermelha, a União Soviética, aquilo são todos uma indústria de uns básicos. Não, eles faziam de propósito carros simples e eficientes. As pessoas é que não quiseram ver isso. E quando desenvolveram o conceito, saiu o carro, como sim, referi, o T-34, que permitiu... Quando falamos nos comboios blindados... O carro T-34, quando entra aliás, a estreia, não é bem a estreia, mas a Batalha de Kursk em 1943, digamos assim, é quando os alemães têm a percepção final que aquele é o carro e que vão ter que encontrar uma resposta simétrica e que não vai ser fácil. Ele era tão bom que até foi aplicado no próprio comboio, como nós dissemos. Puseram-no em cima do comboio. Exato. Aliás, o T-34 ainda apareceu na Guerra dos Balcãs, com a peça de 85 mm. Mas hoje estamos assim, a dar assim uns saltos cronológicos. Não, porque sabe porque é que estamos uns saltos cronológicos? Muito material que se está aqui a falar foi usado até... Sim, até muito tarde, sim. Isto só para dizer que o conceito de emprego da arma blindada, o carro tendo determinadas características, adorava, não é? Aliás, eu tenho na capa aqui desta revista, vê-se um pouquinho mal, o QV1. Sim. O QV1 é um concorrente do T-34. Nunca vai chegar a ter a projeção T-34. No entanto, era um carro bastante eficiente. Era um pouco mais lento, um pouco mais complexo, digamos que concorria. Havia o QV2, que tinha uma torre muito maior, com uma peça muito mais pesada, mas este carro, por exemplo, era quase impenetrável de frente. Porque era a resposta. O que é o QV1? Isto, quando é chamado o concurso, quem tem é maior. Os alemães, quando entram em... eu agora saltar para a Segunda Guerra, não queria fazer um salto tão grande, mas... Se há coisa, se há situação que digamos assim, que a engenharia militar no sentido da mecânica, lança um modelo, depois há uma tentativa de resposta simétrica das potências que também usam o modelo. Isto aplica-se a muita coisa que não são os carros de combate. Ora, durante a década de 20 é uma década de desenvolvimento do conceito, a década de 30 é uma década de aplicação do conceito. Agora, o blindado, o carro de combate, não foi só... Uma das primeiras situações do uso de carro de combate, fora do âmbito da Primeira Guerra Mundial, eu até nem queria estar a omitir, é a intervenção italiana na Líbia e na Etiópia, que os italianos tinham copiado o Fiat Ansaldo, que é uma cópia do FT-17. Eles utilizam em grandes quantidades na ocupação da Líbia, antes da guerra, e da Etiópia. Não quer dizer que tivessem tido grandes resultados, mas eles ainda vão com modelos FT-17 copiados pela Fiat, que são carros já obsoletos, mas o que é que eles contavam? Porque é que eles confiaram em levar carros obsoletos para a Líbia e para a Etiópia? Não havia resposta. Não haveria resposta simétrica. Sim. Não é? Agora, na Espanha é que se começa a ver que é a resposta simétrica. Porque quando o governo alemão fez chegar aos portos sob domínio franquista dezenas e dezenas e dezenas de carros Panzer I e Panzer II, quando começaram a chegar aos portos republicanos os carros de fabrico russo, alto.
É que na Guerra Civil de Espanha temos o confronto entre carros. No Ebro. O tubo de ensaio Exatamente. do que o estava tubo de ensaio. do que estava para vir. Quer dizer, quando as pessoas dizem que a Guerra Civil de Espanha é um ensaio, é um laboratório, é de verdade, é um laboratório para arma blindada e para arma aérea. Doutrina de infantaria, nem por isso. Mas as duas principais situações que aqui temos que ver aqui algo que é importante. A posse da arma blindada e a posse da arma aérea desenvolvida e desenvolvê-la só é apanágio dos países que têm capacidade para isso, industrial e tecnológica. Todos os outros são meros importadores. O caso de Portugal, que vai importando materiais, não desenvolve. E outros países. Mas olha que a Bélgica, por exemplo, a Bélgica pequenina, tinha feito modelos próprios, adaptados de carros Vickers, porque os ingleses depois vão fazer também toda uma série de gamas de carros. Mas a Bélgica é um país que passa por uma revolução industrial. É um pouco subestimado, mas tem a sua arma blindada em 1939. E Portugal não tem propriamente uma revolução industrial. Não tem. Não se pode Isso comparar com a Bélgica muito assim. mais amplas, não é? Por isso, em Espanha, começa-se a verificar o choque direto entre blindados e a pensar que atenção, alto. Isto já não vamos ter carros de combate com uma massa de infantaria atrás desprotegida. Porque começam a aparecer, inclusive, os transportes blindados de pessoal, até improvisados. Eu lembro-me de fotografias do lado republicano, os espanhóis, na República e no lado franquista, vão, claro que dominam zonas onde há indústria metalúrgica, e vão construir protótipos de carros de transporte pessoal blindado, ou seja, viaturas blindadas de transporte pessoal. Na própria Espanha começa a haver necessidade de, quando um carro de combate é utilizado e que vai acompanhar a infantaria vai acompanhada de uma forma protegida. Não é em caminhões, é em veículos blindados de transporte pessoal, coisa que ainda não tinha sucedido na Primeira Guerra. Portanto, está a haver a necessidade de escrever sobre o assunto, é criar uma doutrina de quê? De infantaria mecanizada. Não é infantaria motorizada, é infantaria mecanizada para acompanhar o blindado. E há outra situação que ainda até hoje se mantém. A arma blindada, os carros de combate, podem atuar sozinhos, mas por quanto tem risco. Invariavelmente, em qualquer conflito, o carro de combate, que hoje está-se a discutir se ele é pertinente que ainda exista o carro de combate no seu sentido clássico, não é possível levar a cabo determinadas missões, a maior parte das suas missões, sem ter depois o apoio da infantaria. Uma apoia a outra. E é isso que em Espanha se verifica. Não é? E enquanto em Espanha os alemães vão testar os seus carros com as surpresas que vão ter com os carros russos, em que ambos os lados tiram ilações. Ou seja, a necessidade, por exemplo, do Estado-Maior alemão começar a ver, e já estavam a fazê-lo, do fabrico de carros mais pesados, mais eficientes. Vamos ter o Panzer III e o Panzer IV, fabricados, curiosamente, muitos deles pelas fábricas de automóveis, BMW, a Porsche, a Skoda. Ainda não fomos aos Skodas. Os Skodas eles vão arrebanhar os Skodas da invasão da Checoslováquia, mas mesmo internamente, porque a Skoda também não tinha produzido uma grande quantidade de 37 e 38T, que eram excelentes carros, mas a quantidade... Eles serviram muito bem para tapar lacunas em poder de fogo, por exemplo. O Skoda não entra em Espanha, mas em 1 de setembro de 39 os Skodas estão nas colunas blindadas alemãs a entrar na Polónia. E, na verdade, para enfrentar os carros polacos, parte deles eram Vickers, cópias polacas do carro Vickers, o 6-ton, o 6 toneladas, o 7 toneladas, ou modelos um bocadinho mais envolvidos, com canhões de 4.7, os tais peças de 47 milímetros. Obviamente que os alemães tinham que ter alguma proteção à resposta assimétrica, e o que lhe apareceu mais de imediato, porque o Panzer I e o Panzer II não eram capazes de fazer frente de forma eficaz, foram os carros Skoda, mas isso foi um preencher de uma lacuna. Eles rapidamente, na Alemanha, nas zonas industriais, estavam a fabricar já modelos propostos, por exemplo, o Ferdinand Porsche, a Hitler, para carros, como o Panzer III, 27 toneladas, o Panzer IV, 32 toneladas, com peças de 50 mm e 75 mm, porque agora começamos a observar o crescimento gradual dos calibres das peças. Uma peça de 50 mm de um Panzer III era
ela era de 50 milímetros, era uma KWK, tem um número e depois era de 5 centímetros ou 50 milímetros. Não era uma peça era uma peça desenhada exclusivamente para uso de blindados, de carro de combate, para afrontar outros Afrontar carros de combate, sim. O 75 milímetros, bem um pouquinho mais tarde, outro KW4 é a nomenclatura para as peças de blindados alemães, também vem para afrontar, digamos assim, o combate simétrico com outros carros de combate. O que é que do lado aliado, o que é que do lado cá, digamos assim, do lado das democracias ocidentais e depois os aliados, o que é que há? De início não há. Os ingleses têm carros de infantaria, ainda assentam o Matilda 1, que é uma normalidade. Desculpem o termo, quem for ver o Matilda 1 vai surgir uma imagem que é um carro com 2 tripulantes, com os rastros expostos e armado com uma metralhadora. É um carro de acompanhamento de infantaria que ainda vai aparecer em 1940 e ficam lá muitos abandonados em Dunkerque. Depois tem os Cruiser Tanks, os Mark IV, Mark V, Mark VI, que já são um avanço para carros com muita velocidade, alguma blindagem, mas sempre subarmados. Portanto, não há uma resposta simétrica, estamos quase a terminar isto. Sim, mas o facto de estarem na ilha e não terem necessidade de defender o território. Têm necessidade de defender o território, mas não chegam a ter carros de combate alemães em território inglês. Não chegam. E o facto de eles não terem carros alemães no território inglês não faz com que eles não invistam no carro de combate? Inicialmente, se calhar, é um bocado isso. Eles bem-se confrontados com essa... O Royal Tank Corps vê-se confrontado com essa situação na campanha de França em 1940. Nós não temos maneira de responder simetricamente em fogo contra carro. E há outra questão. É que, paralelamente ao desenvolvimento do blindado, há o desenvolvimento da artilharia anticarro. Ou seja, é mais uma tipologia que entra na equação, que é a artilharia dedicada ao fogo contra carro. Com munições contra carro. E os aliados vão se deparar com isso na campanha de França. Agora, os franceses têm bons carros. Os ingleses não tinham. Sim. Eu permito-me ter esta opinião. Não tinham, mas viram ter. Os franceses tinham bons carros. Tinham o Saumur, um dos melhores carros que estava na frente em 1940 era o Saumur, com o canhão de 4.7, tal canhão de 47 mm, a peça. Um carro com um razoável índice de blindagem e com uma muito boa velocidade. E depois os franceses tinham um carro bastante conhecido, que era o Char B1, o carro B1, que tinha uma peça em torre giratória no topo. Era parecia um bocado o Marco inglês, mas era um carro que estava à sua época. Com o rastro protegido com saia lateral, uma peça de 75 mm no eixo do bloco da viatura, mas uma torre giratória com uma peça 4.7. Esse carro, se tivesse sido devidamente usado, junto com o Saumur, junto com os Hotchkiss e os Renault R35, eles teriam feito eficazmente frente às divisões blindadas. Se forem ver o programa da Segunda Guerra Mundial, nós falámos nisso, no mau uso dos carros blindados pelos franceses. Vamos retomar aqui um bocadinho, na final desta terceira edição sobre blindados, pelos vistos vai haver uma quarta. Os blindados é algo que nos acompanha, não é? Porque... mas para a introdução desta questão da Segunda Guerra Mundial é bastante importante, nos primeiros meses, primeiro ano da Segunda Guerra Mundial, todos os países que fazem uso de arma blindada têm que rever mesmo inclusivamente a Alemanha, têm que rever a sua questão tecnológica. E rápido. A evolução é muito rápida, porque a guerra está a obrigar a isso. E, inclusivamente, a rever as suas doutrinas. Ou a usar as doutrinas de outrem, ou a refazer por completo as doutrinas do uso do blindado. É que, desta vez, é preciso redesenhar o empenho destes meios no campo de batalha. Sim. Não é? São muitos fatores que se juntam, inclusivamente com a arma aérea. É preciso pensar em algo que seja mais amplo. Já não podemos usar a Primeira Guerra Mundial. Em 1939 pensou-se usar doutrinas da Primeira Guerra Mundial. Não. Tanto é que não se fez trincheiras. Sim. E é assim.
E ficamos por aqui por Vamos para a neste Segunda Guerra Mundial, para o quarto para programa. o quarto programa da Segunda Guerra Mundial. As pessoas nos vão massacrar por fazer 4 programas sobre Acho que blindados. não. Acho que não. Espero que nos perdoem. Mas é matemática muito interessante. Porque E interliga basta. com outras. Sim. Depois vai fazer sentido no futuro. Vai fazer sentido no futuro. É verdade. Paulo, sempre a considerá-lo. Igualmente, Sérgio. Muito obrigado. Muito obrigado. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.